Olá, caro amigo ouvinte, internauta, espectador, sou Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Marcinho Ribeiro, hoje nós vamos bater um papo com Maria da Glória Bittar de Castro Pereira, a querida Gogóia. Ela é graduada em Direito, militante na área da cultura desde muito nova, escritora, gerenciou o extinto Cine Teatro Apolo, membro da Academia Barbacenense de Letras, ocupando a cadeira número 8, cujo patrono é Alfredo Renaud, e o fundador Zenon Caldas Renaud. Na vida pública, presidiu a Fundação Municipal de Cultura, Fundac, a Empresa Municipal de Turismo, Senatur, a Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região, a AGIR, instituições ligadas à cultura, ao turismo e ao desenvolvimento econômico do município. Produtora de eventos, na Glória Produção Cultural Limitada, por mais de 20 anos. Em 2022, transferiu as operações da empresa, que atuou em Barbacena e outras regiões do Brasil. Atualmente, passou a se dedicar a projetos culturais, projetos especiais, como consultora na área de eventos e também retomou as atividades literárias na cidade. Minha querida, uma satisfação grande, prazer estar com você aqui de novo. Presidente da academia, Satisfação. meu amigo Rodrigo, prazer estar aqui com vocês no 93, nesse programa tão bonito e importante que remonta aí a memória da nossa cidade. A gente agradece muito por você ter aceitado o convite de estar conosco nessa tarde gostosa, nesse bate-papo maravilhoso, né? A gente sempre sabe que você tem surpresas para nós. Eu acho que a primeira que a gente pode tentar tirar assim de você é exatamente entender essa trajetória, essa migração, né? Vamos dizer assim, essa transferência diária. Uma moça que sai lá do direito, né, que também é super importante, e de repente surge a escritora. Como é que se deu isso nessa trajetória toda maravilhosa que você tem? Obrigada, querido. Olhando esse breve relato do currículo que você fez aí dá para ver que eu já estou velha, né? Eu acho que eu já fiz muita coisa. Assim, tenho a sorte de já ter conseguido fazer bastante porque coisa. Começou muito nova, né? Também. Mas, de qualquer forma, né, eu estudei Direito, porque na ocasião da minha graduação eu queria muito ter feito jornalismo. Mas naquela época era difícil sair de Barbacena. Sim. E acabei optando por um curso de Direito que deixou a minha família muito feliz. E é um curso que acaba que é muito importante também, né? Você precisa da legislação, do direito, sim, o tempo todo na vida, todos nós. Mas enquanto você cursava, por exemplo, suponho no turno da noite, você já trabalhava durante o dia? Trabalhava, eu desde muito nova, eu já tinha a responsabilidade de fazer gestão do Cine Teatro Apolo. Que legal. Que era um espaço cultural belíssimo, que foi inaugurado em 86, né? Eu tinha aí menos de 20 anos e tive a felicidade de ter o apoio do meu pai, da minha mãe, e consegui recuperar esse espaço cultural que era tão importante para a cidade na ocasião, né? Não, a gente quer saber muito dessa memória logo mais especificamente, porque ao que nos consta, né, as gerações mais novas talvez não tenham tido, infelizmente, a oportunidade de, pelo menos, vê-lo, né, fechado, que fosse, para pelo menos ter a curiosidade de saber o que era aquilo, o que representou para Barbacena, para a cultura da cidade naquela época, né? Então, assim, é uma outra curiosidade, uma outra surpresa boa que você vai trazer para a gente aqui hoje, mas eu ainda continuo com essa ideia, né? Como que se deu essa transição, assim, é algo que nos aguça muito, né? Para chegar na literatura, na escrita, na poesia. Mas, Rodrigo, eu sempre fui uma interessada em cultura, em literatura, em letras. Já era uma leitora grande desde pequena? Desde criança, as minhas irmãs me mostravam que legal. Literatura. Eu sempre fui criada, assim, com as minhas irmãs mais velhas lendo para mim, e minha prima, as minhas irmãs, principalmente Maria América e a Maria das Graças, me apresentando a literatura de qualidade, a minha prima Jandira Werneck, me mostrando, falando, Glória, você não pode ficar lendo só best-seller, você tem que ler os clássicos. Isso. E isso tudo
eu fui sendo introduzida no mundo literário muito nova. Que legal. Sempre gostei, sempre escrevi, participava de concursos literários desde criança na escola, sempre participei de teatrinhos na escola. Então, assim, eu tive uma vida cultural e infantil muito abundante, assim. E eventualmente até muito distinta do que a gente vê na generalidade, né? Talvez as pessoas, por mais que hoje haja atitudes que valorizem a cultura e que tragam as pessoas para mais próximas de um ambiente como esse, talvez naquele tempo isso não fosse tão visível, né? E de repente você fez um outro caminho por força da família, como você está contando a história, e de repente também isso pode ter trazido para você, pode ter agregado um valor diferenciado lá naquela idade tenra. Você trouxe isso aí, tem trazido, melhor dizendo, até agora. Eu acho que a literatura, a música e o cinema foram os 3 grandes pilares assim, da minha formação, sabe? Que legal. O cinema, porque desde muito criança eu subia de casa para ir no Apolo assistir matinê com a turma da minha casa. Nós morávamos ali na Presidente Kennedy, o Apolo na Rua 15, o Apolo já era do meu pai. Aí nós subimos aquela galera, assim, a Pereira Teixeira, um monte de crianças junto, de tarde. E era um acontecimento, né? Era muito legal. Aí tinha o barzinho do Apolo, assim, a gente pegava lá, tinha franquia de um pacote de bala chita, ou se não um drops do Cora. Você é novo, você não lembra do drops? Não, do Cora, eu cheguei a pegar o do Cora. E era uma caixa, uma sacolinha de bala chita, assim. Não podia pegar de tudo, não. Você tinha sua cota, entendeu? Aí pegava aquele material e ia para aquele mundo mágico do cinema, né? Que já era o máximo. Era maravilhoso. Como é que foi essa sua atuação, digamos assim, acredito eu, a primeira atuação cultural no extinto Cine Teatro Apolo? Como é que ele ficava na Rua 15, você falou, mas sempre desde o início sempre no mesmo lugar? Sim. Por quanto tempo que ele operou? Como é que era o cotidiano dessa atividade cultural? E do cinema propriamente, né, naquela época? Então, o Apolo, ele rende 2 horas de papo só sobre o Apolo. Que bom. O Cine Teatro Apolo foi uma casa de espetáculos de cinema e teatro inaugurada em Barbacena em 1923 pelo casal Haroldo e Inês Piacese. Eles eram visionários, o cinema ainda era uma coisa muito nova, né, na década de 20, e eles fizeram essa casa no lugar onde ficou até na nossa época, assim, até 1999, sim. No finalzinho dos 90 que o Apolo foi fechado. Ele sempre foi no mesmo endereço, né? Sempre, Rua 15 de Novembro, número 32. Um ícone. Nossa. E o Apolo tem uma ligação com a nossa família incrível. Meu pai já se foi, né? Tem 18 anos que meu pai partiu. E nós temos nossa mamãe aqui, linda, fez ontem 95 Lúcida, anos. né? Maravilhosa. Lúcida. Vi as fotos. E a minha mãe e meu pai vieram para Barbacena justamente por causa do Apolo. Porque o Apolo tinha um cafezinho, que era um clássico da Rua 15. Lugar que era um encontro das pessoas, mais dos homens, né? Era aquele encontro social e meio que político, meio que, sabe, urbano. Era a alma, o coração da Rua 15 era o Cinema Apolo. Eu cheguei a frequentar. E o barzinho do Apolo, o café era uma delícia. E aí, os meus pais, a minha avó, mãe do meu pai, mandou para ele um recorte de jornal do Cidade de Barbacena, do jornal Cidade de Barbacena, dizendo assim, vende-se bar na Rua 15. Aí a minha avó mandou para o meu pai o recorte por uma carta e disse, meu filho, transfira-se para Barbacena. Meu pai e minha mãe já eram casados e moravam em Mercês, uma cidade na Zona da Mata. Eles são de lá, todos dois. E meu irmão mais velho já tinha nascido lá, o Antônio. E aí eles se transferiram, compraram o bar do seu Haroldo e vieram para o cafezinho. Então, ele começou a desenvolver o trabalho. Meu pai, todo o desenvolvimento, toda a trajetória do meu pai e da minha mãe tem como ponto de partida o Apolo. Que legal. Aí, o que aconteceu? O Apolo depois continuou sob a gestão da Dona Inês, acho que o seu Haroldo faleceu, não sei se foi na década de 40. A Dona Inês continuou tocando o Apolo, e eu acho que no final dos anos 60, 68, ela vendeu atividade de cinema para o meu pai. Meu pai já trabalhava no bar, já tinha um barzinho, um cafezinho,
e transferiu-se também para fazer gestão do cinema. Tinha gerente, meu irmão já era maior, Legal. meu irmão mais velho, e eu tinha lá meus 2 anos, eu sou de 66, e o Apolo foi inaugurado na gestão do meu pai, de Urias Barbosa de Castro, em 68. Então eu tenho aí, depois o Marcinho vai editar e mostrar a inauguração dessa época, com as autoridades, foi um grande evento social. Eu não participei, mas minhas irmãs estavam lá, meus irmãos, meu pai e minha mãe, juiz, padre, o Monsenhor Mário Quintão, o padre Alvim, Barroso. Então, assim, sabe, uma coisa linda o Apolo. E aí, durante essa minha tenra infância, eu frequentava muito o Apolo, as matinês e tudo. Quando chegou nos anos 80, o cinema ficou dificílimo de tocar, porque a televisão ganhou muito. E começou a surgir videocassete, as pessoas alugavam filme para ver em casa. É verdade. O advento do esvaziamento das salas, né? Principalmente as salas de rua, como o Apolo, que era um lugar que tinha 640 lugares. Tem as salas grandes, né? Um modelo diferencial. Hoje em dia, cinema tem 100 lugares, 80 lugares. Aí o Apolo encerrou, teve um encerramento das atividades na década de 80. E eu, muito apaixonada por cinema, uma cinéfila, assistia tudo que via, tinha o maior interesse, corria atrás, ia a Belo Horizonte no Belas Artes, nossa, frequentava o cinema todo lado. Pra cá, né? Aí eu perguntei para minha mãe e meu pai, gente, deixa eu... vocês não querem deixar eu reabrir o Apolo? Uma proposta mais nova, colocando espetáculos? E teve uma época que o Juiz de Fora, quando reabriu o Cine Teatro Central, que já foi dentro da gestão da UFJF, e o Teatro Solar, que era um teatro particular que tinha lá, muita coisa do eixo Rio-Belo Horizonte estava passando por Juiz de Fora. Eu antevi aquilo, falei, bom, deixa eu fazer isso, mãe. Minha mãe e meu pai, nossa, a senhora vai mexer com isso, minha filha. Mas você quer, você pode. Assim, sempre foram muito carinhosos comigo, muito receptivos para as minhas ideias, que não eram normais, né? E aí eu tive esse grande apoio, a felicidade de ser apoiada. E você era com uns 20 e poucos anos nessa... Menos, 18. Nossa! Uma menina. Eu me lembro muito bem que nas primeiras incursões assim, pela vida empresarial, minha mãe me fazia companhia. Que bacana. Era muito legal, mas ao mesmo tempo era um ambiente absolutamente machista. Não tinha mulher que trabalhava com cinema. Ninguém. Acredito. Imagina eu, uma criança, eu era uma menina. Isso aí lá se vão 40 anos, eu vou fazer 58. Então, 40 anos atrás, adentrar no mundo da distribuição de cinema, tinha um prédio ali na Araújo Reis, naquela praça da estação de Belo Horizonte, onde eram todos os escritórios de cinema. A Universal, a UIP, a Paramount, a Paris Filmes, a Embrafilme, e todos esses distribuidores estavam nesse prédio. E era um prédio, assim, parecia um submundo, sabe? Sabe esses filmes que a gente vê do Batman, que tem assim, aquele lugar escuro, sorumbático, assim, meio amedrontador? Nossa. Aquele elevador pantográfico. Sim. De vez em quando davam umas panes, né? A gente ficava preso no elevador, aquele elevador que você fechava na mão. Sim. Olha que doideira. E não tinha menina lá, não tinha mulher, muito menos menina. Eles morriam de rir de mim. Chegava aquela menininha, toquinho, de gente lá, conversando igual gente grande. No início, a mamãe ia comigo, depois ela viu que eu tinha... E todo mundo me respeitava, sabe assim? Isso é que é legal. Eles riam, mas eles viram que eu era muito séria. Proposta séria. Não era só uma filhinha do papai, assim, querendo fazer uma bobagem. Eu queria fazer uma coisa séria. E conseguimos, ficamos anos e anos fazendo um trabalho belíssimo no Apolo. Eu me lembro. O que me deu uma grande projeção, a ponto de, em 1992, o Toninho Andrada, na sua primeira gestão, eu ainda muito jovem também, ele ganhou a prefeitura e não tinha um órgão na cidade específico para a cultura. Sim. E ele me chamou lá e falou, Gogó, você não quer ser secretário de cultura? Não tinha secretário de cultura. Aí ele criou uma fundação de cultura, que era a Fundac,
que eu tive a felicidade, junto com o professor Zé Augusto de Oliveira Pedro Naves, com o próprio Toninho, com o Edson Brandão, o Valdir Damasceno, formamos um time para dotar a cidade de um organismo público de cultura. E que time, né? Fizemos um time bem legal. E parecíamos assim, né? Aguerrido. Era quixotesco, né? Porque a gente não tinha dinheiro. E geralmente não tem dinheiro para esse tipo de coisa. Não tinha dinheiro e assim, a gente queria fazer muita coisa. E a gente conseguiu fazer. Porque a gente tinha uma vontade acima de qualquer dificuldade. O idealismo nessa hora que vence muito, né? A gente que lida com eu falo que quando eu olho assim para trás, eu praticamente não acredito que a gente conseguiu construir tanta coisa juntos. O Conservatório Municipal, o Centro Ferroviário de Cultura, o Cefec, o Núcleo de Dança do Cefec, o Museu Municipal depois veio mais à frente, mas já era um projeto que chamava-se, era um todo que chamava-se Projeto Memória Viva, que era um quarteto de museus, que era o Museu da Loucura, que a gente conseguiu realizar, o Museu Municipal na Praça do Globo, que a gente conseguiu realizar, o Museu Jorge Bernanou, que hoje está passando por uma reforma, ele ficou numa situação muito complicada nos últimos anos, muito abandonado, mas hoje está sendo restaurado, aqui pertinho da rádio, né? Isso, exato. Até vou ver se eu passo lá agora. E o Parque Museu Emeric Marcier. Em 1990, o Marcier faleceu e a família se dispôs a vender o imóvel. E nós, em 94, a prefeitura adquiriu o imóvel para fazer uma adaptação para um parque-museu. E a gente conseguiu inaugurar, 20 anos depois, mas conseguimos, né? Em 2004 foi inaugurado, já na gestão do Célio. Isso. Porque eu entrei em 93 e fiquei até 2003. Permaneceu nos dois períodos, eu fiquei 12 anos na prefeitura, como gestora, tanto na área de cultura quanto na área de turismo, depois, mais adiante. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho que ultrapassou o nosso nome, as pessoas, né? O trabalho é legal quando ele é maior do que a gente. Exatamente. Né? Ele sai da esfera pessoal para a esfera, sabe, pública mesmo, no bom sentido, que ela fica sendo de todos nós. E a gente em grupo, a gente unido, né, tem a possibilidade, a perspectiva de ter um resultado muito mais positivo e um legado realmente que seja perene, né? Sobretudo nessa área que é tão difícil de trabalhar, a gente sabe as dificuldades, as ingerências, as desconfianças, né? Então, assim, eu entendo que esse grupo, que eu conheço bem, saiu do zero, né? Não, e de repente, zero, era menos zero. Né? Saiu do negativo e de repente tem essa alegria de ver esses dispositivos culturais ainda em Barbacena, né, sendo levados adiante, mesmo que haja uma ou outra, né, onda forte, mas estão aí resistindo. Eu acho que isso que é interessante, né? E começou nessa história que, infelizmente, as gerações mais novas não conhecem, a não ser por esse tipo de iniciativa que nós estamos tendo aqui, a rádio, a academia, de a gente deixar o registro, mesmo que seja na oralidade, para que eles possam entender a riqueza cultural da cidade de Barbacena, né? Porque hoje, se passarem no centro, como eu te falei, não tem a fachada mais, não vão nem saber que a Rua 15, número 32, foi onde é o Magazine Luiza. Pois foi palco uma pena, né? Um evento maravilhoso durante anos na cidade, né? Porque não era só o cinema. Agora, a gente se lembra muito, porque frequentava lá não só o cafezinho, mas também a sala, né? Tem umas histórias interessantes, bastante pitorescas, né, do Cine Apollo. Tem as grandes apresentações. Como é que funcionava? Tinha a história de um fantasma lá que assombrava lá de noite. Tem um negócio assim, né? O pessoal falava. Não, mas na verdade, assim, o fantasma de lá não era um fantasma, assim, né? Era um fantasminha camarada. Não assombrava. Não, era uma energia. Eu mesma já presenciei. Estou falando sério, não é... Como é que chama? Não é canto com carochinha, não. Sim. História da carochinha, não. É verdade mesmo. Muitas vezes, o ponto de partida, por exemplo, ele foi o nascedouro de muitos espetáculos dele. O Beco foi concebido dentro do Apollo. A Ópera do Lixo, que era um espetáculo mágico, lindo, maravilhoso. E eles ensaiavam muito lá. E às vezes eles estavam todos no palco. Eu sentava na plateia, às vezes alguém do ponto sentado do meu lado.
E a gente olhava assim uma para a outra, às vezes a Betinha, ou a Analice, olhava e falava assim, você está sentindo? Parecia que tinha uma pessoa atrás da gente. Você olhava assim, não tinha nada. Mas tinha uma presença. Uma não, muitas. Porque o que é... Você sabe que o aplauso é o chamamento. É uma energia, gente. Um lugar de 100 anos que aquilo acontecia. Quantas emoções, quantos filmes, quantas gargalhadas, quantos soluços, quanta gente que namorou. Então, é uma energia, né? Nós somos o quê? Energia. É verdade. Né? Deus é o quê? Energia, a meu ver. Né? A natureza é o quê? Energia. E a questão do patos é muito importante, porque o sujeito se reconhece ali, né? Por vezes, naquelas histórias que são contadas, que são encenadas, naqueles dramas, naquelas comédias. O drama, a comédia, né? O relato da vida, o documentário, a notícia. Quantas coisas aconteceram naquele espaço né? Aquele espaço físico, naquele ambiente, naquele ar, naquela atmosfera. Então é muito forte. Então isso acontecia mesmo, assim, sem brincadeira. Eu sentia, escutava barulhos, aí eu chegava em casa e falava assim, pai do céu, lá no Apolo é cheio de fantasmas. Ele falava assim, que é isso, minha filha? Isso aí é porque deve ter entrado uma corrente de ar do meu pai era muito pragmático e muito cético. E ele falava assim, não, é corrente de ar que entra pelo telhado, aí faz assim, as cadeiras, tinham aqueles negócios assim, as cadeiras caíam. Aí eu olhava assim, não tinha nada mexendo. Enfim, se tinha ou não tinha, não sei. Agora que eles gostavam muito de mim, eu gostava. Porque eu nunca tive medo, assim, eu tinha um certo temor, assim, mas não era um medo, pavor, que me assustasse, me botasse de fora de lá. Eu sempre achava que se tinha uma energia, era uma energia muito legal, sabe? E é isso que é bom, né? A gente sentir o ambiente, né, dessa forma positiva, se que vai ter alguma coisa, as pessoas vão ser amigas, as energias vão ser amigas, se isso só traz coisa boa, né? Agora, e as grandes apresentações que nós tivemos aqui, para além dos grandes filmes que foram exibidos naquela época, né? Nós tivemos shows, grandes artistas da mineiridade, que tiveram aqui por vezes, não passaram só uma vez, mas fizeram questão de voltar, de interagir com o público, ali na antessala, no cafezinho. Era muito legal. Tinha, digamos assim, né, sendo bem mineiro, tinha uma freguesia, né? Paulinho Pedra Azul, Rubinho do Vale, o próprio Saulo Laranjeiro veio aqui milhões de vezes, Toninho Horta um monte de vezes. E a gente tinha projetos específicos. Eu me lembro, assim, eu e o Edson sentados numa mesinha, que eu tinha, o meu escritório era mínimo, assim, mas era tão gostosinho ficar lá no cinema, debaixo da escada, assim, era muito legal. A gente ficava lá discutindo, vamos falar que é o projeto de cinema de arte. Aí tinha o Lô, tinha Jacques Tati, a gente fazia festival de Orson Welles, de filmes mesmo, o Coraçado Potemkin, colocava os grandes clássicos do cinema mundial, não ia ninguém. Mas era interessantíssimo. A gente, quem ia, era os convidados. Era assim, a gente dava meia dúzia de cortesia, ligava lá e ficava lá assistindo, curtindo. Pô, cara, muito legal. O Festival de Charlie Chaplin. Sabe, tinha um filme, quem está ouvindo aí, que é mais velho, vai lembrar que era um filme que já passa muito da minha geração para trás. Eu tenho quase 60 anos, tenho 57. Chamava assim, Marcelino Pão e Vinho. Cara, mas ele me dava cada salvada. Quando eu estava apertado para pagar minhas contas, eu passava Marcelino Pão e Vinho. Gente, mas como que a gente assistia? É uma história muito delicada, hein? E depois passava também uma outra antiguíssima que eu sempre trazia de volta, que era sempre cheia, era Dio Come Te Amo. Tinha até uma música, Dio Come Te Amo, não é possível. Nossa, bonito, cara. E aí põe aquilo, o povo adorava. Outro mais dos anos 80, que também era só passar, que era sucesso certo, era o Ghost. O outro lado da vida. Indiana Jones também. Nossa, Indiana Jones. Podia passar todo dia e todo mundo ia de novo. Muito legal. Eu tenho cada memória, assim, mora dentro de mim, sabe, o Apolo.
Inclusive, Rodrigo, eu estou com um projeto pronto, eu vou fazer um documentário sobre o Apolo. Ah, que bacana. Sabe, reunindo os documentos que eu consegui na ocasião que a gente reinaugurou, o pessoal da família da Havana, da Sim. Marilda, o pessoal dos Soginos, né? Que o senhor Haroldo Piacese e a dona Inês Piacese eram os avós da Havana e da Marilda. Eles eram sogros dos Soginos. Um outro legado também de Barbacena que maravilhoso, né? Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer, de vivenciar, de saborear. Nossa, a gente fazia uma parceria, porque os artistas iam no Apolo, saía do Apolo e já pelo camarim jantavam nos Ginos. Cara, o Belchior veio aqui Barracena no Apolo umas 5 vezes. E o Belchior era um sujeito jóia, assim, bom de lidar, sabe? Ele ia, depois disso ia para os Ginos, a gente jantava lá. Ou ia no Xelixéia também, muito. Outro lugar que não tem mais, que faz uma falta, né? Acho que os Ginos e o Xelixéia moram. Tem 3 coisas que moram dentro de mim, assim, no meu coração. O Apolo, o Xelixéia e os Ginos. Amo muito. Foram tantas relações, tantos namoros, tantos casais que se firmaram ali. Eu namorei muito lá. Então, assim, era realmente muito interessante a gente poder contar com essa efervescência cultural de qualidade numa cidade interior, que por vezes as pessoas não consideram como um palco habitável dessas iniciativas. E a gente conseguiu trazer esse Paulo Outram, sabe? Desse Gonçalves. São grandes nomes da cultura brasileira. Sabe? Os humoristas todos, o Agildo Ribeiro, aquele cara que eu agora não lembro o nome dele, o Costinha, cara, o Costinha veio no Apolo. Era muito legal, porque eles iam a Juiz de Fora, do Rio para Juiz de Fora, e passando para Belo Horizonte. Aí passava aqui na porta, vinha. O Nécio da Capitinga, o Pedro Bismarck, deve ter feito umas 30 apresentações dele no Apolo. Ele era, assim, simplesmente casa lotada, dava casa extra. Teve uma vez que a gente fez um espetáculo que se chamava Noviça Rebelde, que era maravilhoso, com o Dudu Moraes, uma galera boa pra caramba. Depois fizemos muitos espetáculos, a Presidenta, eu esqueci o nome dele, ele já é falecido. Era muito bom, assim, era muita coisa boa. As coisas que estavam rodando para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, vinham aqui. Então, teve um ano que a gente fez 33 espetáculos. Além de ter uma sessão de cinema às 19h e umas 21h. Olha que efervescência. Exatamente. A gente vê isso tudo, assim, com uma paixão muito grande, uma memória saudável, mas ao mesmo tempo tem uma ponta de tristeza. Porque a gente entende também que os tempos são outros, mas assim, é muito bom a gente rememorar isso, acho que dá uma energia para a gente seguir adiante. Agora, a tristeza que eu digo é porque assim... As gerações novas não têm essa oportunidade. E a gente não poder vivenciar aquilo mais, nem que seja um pouco parecido como era. Eu sou saudosista, eu digo que isso me causa assim uma tristeza muito grande, uma depressão, uma melancolia. Uma melancolia talvez, né? Você sabe que uma coisa que eu sei que você ama, que eu passei muito lá, foi Jorge Brasileiro. Pois é, uma obra maravilhosa de Oswaldo França Júnior, né? Baseada na obra de Oswaldo França Júnior. É um filme muito bonito com o Richelli. E eu já te prometi, mas eu não consigo parar para procurar. Eu acho que eu tenho cartaz e algum material e umas fotos originais de divulgação. Isso provavelmente tem. Isso é muito bacana. Nós vamos ficar na escuta para a gente até não privatizar a cultura, como você bem fala. Já falou várias vezes, eu guardei muito essa frase, né? E a gente poder expor isso para a população. Eu acho que a internet, né, o professor, é um lugar muito aberto e democrático, né? Eu tenho visto aquele grupo no Facebook que é Barbacenas, né? Que eu adoro. Eu acompanho e às vezes até publico alguma coisa. E as pessoas que são muito atuantes ali, o Elton, né, o Discassiati, então eu vejo assim, as pessoas que estão ali participando, tornando público a nossa história, porque a história ela não pode pertencer a alguém. Exatamente. E outra coisa, eu vejo que eles se doam, e é interessante até que o nosso espectador, nosso ouvinte, o nosso internauta saiba disso, nós temos uma riqueza nessa cidade. Temos os nossos problemas, mas a gente tem que ter coragem para poder dar contribuição no sentido de tentar minimizá-los ou até resolvê-los. A gente está aqui nessa iniciativa, como eu sempre digo,
deixando uma semente para que vocês venham e façam melhor do que nós estamos tentando fazer aqui, porque nós temos uma riqueza muito grande e é a nossa casa, a gente tem que valorizar, a gente tem que curtir. E valorizar as pessoas que estão Exatamente. Eu, quando olho para trás, Rodrigo, hoje você, na qualidade de presidente da nossa BL, eu fui a pessoa que ingressou na academia mais jovem até hoje. Eu entrei na academia com 21 anos. E isso se deu por quê? Ainda é mascote até hoje. Não, agora eu sou das veteranas. Mas o que eu acho é o seguinte, o professor Mário Celso Rios, que era meu professor de faculdade, na curso de Direito, ele enxergou em mim um talento e ele me deu essa oportunidade. Sabe que eu acho que a generosidade de um professor, como você é também um professor, você vê um aluno ou uma aluna sua, enxergar naquela pessoa um potencial que ela possa fazer uma diferença. Então, você joga uma responsa na pessoa. Imagina, eu aceitei, eu tinha um livro, até hoje eu não escrevi outro, porque depois eu fui para outros caminhos, eu estou tentando me reencontrar enquanto ser literário, e estou tentando dar a minha contribuição para a BL hoje, mais presente na cidade. Né? A minha carreira agora, eu encerrei esse ciclo muito, né, assim, muito elétrico de ficar viajando no Brasil inteiro, eu não quero isso mais. Então, assim, eu estou muito aqui, estou podendo participar da academia com você, na diretoria. E com uma boa participação. O prazer de ser sua tesoureira, exatamente, né? excelente. E a gente tem feito, a sua equipe está muito boa lá, a gente está vendo que a academia está ascendendo, né? Tomando olha que legal esse programa, e a sua participação como um professor jovem, uma pessoa atuante. E dá uma saudade do Mário Celso, né? Ele ia adorar isso. E eu fico pensando assim, gente, quanto ele foi importante na minha trajetória. Eu sou muito grata, sabe? Fico emocionada. Eu acho que há muitas pessoas que replicam seu discurso, eu sou um deles também. Há dias em que eu tenho assim, alguma dificuldade para tomar alguma decisão, mas eu não sou centralizador, você bem sabe disso, né? Sei. Então tem dia que eu converso com ele de noite, não tenho vergonha de falar isso não. Falar, me dá uma iluminação depois que eu adormecer, para eu acordar amanhã mais, digamos, firme, mais seguro, porque tem muita coisa em jogo, as instituições são perenes, a gente passa e a gente quer fazer o melhor. Né? E a gente sabe o legado que a gente está carregando nas costas, né? Não de forma pejorativa, mas é uma responsabilidade muito grande, na verdade, né? Eu digo a gente, nós, enquanto academia, né? Enquanto membros de uma casa distinta. Então, a academia faz 50 anos ano que vem? 50 anos em 2027. 27, isso. Eu não estarei mais na diretoria por força estatutária, mas estarei contribuindo certamente, né? Então, assim, vai ser todos nós, sem dúvida, né? Então, assim, eu acho que você foi muito feliz, muito feliz em pensar isso, porque o professor, por vezes, ele enxerga esse valor no aluno, na aluna, e a gente se encanta, porque o magistério é uma cachaça, né? Numa expressão mais informal, e a gente quer ver essas pessoas, eu falo isso muito em sala de aula, a gente quer ver essas pessoas nos superando. Então, a gente identifica talentos, a gente ajuda esses talentos, a gente quer colocar essa responsabilidade, mas a gente sabe que a pessoa dá conta, e amanhã ela está andando nas próprias pernas, mais independente. É muito legal você falar, poxa, aquele cara eu conheço, aquela pessoa eu conheço, aquela menina eu conheço, foi meu aluno, era assim, era assado, legal, né? E hoje está lá me dando aula, é isso que eu quero. Eu quero bater palma dessa forma. Amanhã, quando acabar o meu tempo, se eu tiver vida, eu vou sentar na cadeira do outro lado para bater palma para esse pessoal todo que está me ouvindo aqui agora, meus alunos, etc. Porque é isso que eu quero. Eu estou aqui para isso, né? A minha chama está diminuindo enquanto a deles, eu espero, esteja aumentando. Então, quando você dá esse depoimento assim, bastante humilde, simples, honesto, verdadeiro, que eu te conheço bem, é o coração falando. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar mesmo isso registrado. É mesmo. Né? E valorização, né? A valorização do aluno, da criança. O professor, gente, é a profissão mais importante que existe. Sabe? A gente tem que pegar a educação, ser o prato principal do Brasil. Assim, verdade. Sabe? Educação e cultura são a saída. E, eventualmente, a gente vê tantas distorções a respeito disso. A gente sabe que é importante, mas a gente talvez prefere julgar uma cortina de fumaça, distorcer para outros discursos, né, outras histórias, por razões outras, por outros objetivos. Mas a gente vê que as nações, por exemplo, que não colocam isso em prática,
que não conseguem sair da teoria para colocar isso na prática, ver a coisa acontecer, fazer acontecer, vão ficar submissas, vão marcar passo e vão pagar royalty para os outros, tecnologia para os outros, porque a gente está aqui, né, fazendo um discurso teórico e ainda outras pessoas vêm, eventualmente, e distorcem essa realidade. Então, é uma tristeza que a gente tem, mas por isso é que nós estamos aqui na resistência, sem levantar nenhuma bandeira partidária, mas a resistência é isso que nós estamos fazendo. Dentre outras iniciativas, é você com 18 anos, o Cine Teatro Apolo, às vezes fechar no vermelho um mês, mas estou levando. A gente está sempre aí, deixando a voz, deixando o movimento, é o livro que é editado, né? É um artigo de jornal interessante que a gente lê na cidade de uma pessoa que tem um horizonte mais dilatado, que pensa com mais cuidado naquilo que está acontecendo à nossa volta e quer partilhar isso conosco. Então, assim, só de enxergar esse mar de possibilidade, quando eu estou, por exemplo, diante dos meus alunos tão jovens, com tanta energia, com tanta criatividade, diversidade, com tanta coisa boa, eu só consigo enxergar coisa boa, isso me alimenta, isso me dá uma perspectiva. E eu falo isso com eles. E eu não tenho vergonha de deixar isso registrado aqui, vai ficar em áudio, vídeo, estou falando para o meu espectador que está sempre me dando uma força, né, com as críticas positivas, com as críticas negativas também que a gente precisa para aperfeiçoar esse programa que a gente tem, a ideia que a gente quer deixar. E digo isso para eles na sala de aula. Quem está me assistindo agora, quem me ouve agora, sabe que não é mentira. Então eu acho que isso aí é uma mola propulsora e a gente vai seduzir essa garotada, essa meninada bacana para poder estar aqui no nosso lugar, mandando ver e a gente aplaudindo. Claro, né? Agora, isso é muito bom. Você fez um comentário a respeito de uma mudança assim, de concepção, vamos dizer, até uma mudança mercadológica, eu diria, né? Mudança dos tempos. Você percebeu, né, antes um pouco, com a visão empresarial que muito se aprendeu com seu pai, tive a oportunidade de conhecer, seu irmão também, mais velho, hoje sou vizinho da família, já tem um tempo, mas você percebeu, digamos assim, um declínio, assim como você percebeu que no eixo Rio, Belo Horizonte, né, o Rio, São Paulo, a gente poderia pegar algumas dessas pérolas e pegamos e fizemos essa história, você fez essa história, contribuiu para a história cultural de Barbacena. Como depois você vai deixar para nós, vai mostrar as fotos na edição. Elas estão aparecendo aí, vão aparecer. Você também percebeu, digamos, o esgotamento daquele modelo, né, das grandes salas de exibição, dando lugar a essas pequenas salas, né? Isso inviabilizou a continuação do Cine Teatro Apolo, como você bem colocou. Mas como é que você vê a sustentação, por exemplo, do modelo atual, esse que a gente tem, das pequenas salas, né, de exibição, nessa realidade agora que me parece que é uma outra, né? Exatamente, uma outra transição da tecnologia do mundo, né? A gente tinha as grandes salas, 600 e tantas salas, passamos para 80 videolocadoras que não existem mais, fita cassete, DVD, e agora nós já estamos no streaming, não tem mais nada. Depois agora... Blu-ray agora... né, agora já virou streaming. Exatamente, totalmente digital. Então, como é que você vê a cultura sobreviver nesse mundo de bombardeio de informação? Você tem tudo no bolso, na tela do celular... Olha, por um lado, Rodrigo, eu vejo isso com ótimos olhos, porque eu acho que é uma forma de democratizar, de oportunizar mais gente de estar ali. Agora, para mim, eu sou uma pessoa que vivo muito, eu olho muito para trás, eu gosto muito do passado. E eu acho incrível, assim, uma pessoa da minha idade, que nascido nos meados dos anos 60, que eu tenha essa oportunidade de ter visto tudo isso, né? Assim, a ascendência muito... Quando eu criança, a televisão já era muito forte, a televisão muito forte, depois o DVD, as locadoras, depois DVD, fita VHS, depois DVD, depois Blu-ray, depois isso tudo cai por terra e vira agora streaming em muitas plataformas, né? A acessibilidade disso hoje é muito grande, não? Você vê que até a Netflix já está diferente, diminuiu, porque é Prime, é Amazon, é muita coisa. Eu, particularmente, sou
Continuo sendo cinéfila, adoro. Uhum. Hoje assisto na minha casa, vou pouquíssimo ao cinema. Muito embora eu acho que o cinema tem uma atmosfera indescritível Sim. e insubstituível. Mas vejo isso com bons olhos, mas é um paradoxo, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque as pessoas hoje, as redes sociais nos colocam num patamar de vidas, né? Vidas que são um pouco fabricadas, né? A pessoa mostra o lado bom, assim, como se a vida fosse aquilo. Exatamente. O cara quer viver aquela vida, entendeu? A vida que ele está vendo ali. Aquilo ali, às vezes, é mentira também. Então, ao mesmo tempo, é muito bom e muito ruim. Então, não sei. Eu sei que a gente, talvez nós sejamos a última geração que viu isso tudo, né? Cara, eu e meu marido temos 32 anos de casados. Uhum. E temos mais 6 de namoro, quer dizer, 38 anos. Então, eu escrevia cartas para ele. Eu tenho a minha correspondência para ele e a dele para mim. Bacana. Cartas, lindas cartas. Sabe? Cartas de amor, de namoro. Se você pensar hoje a sua filha, uma criança, não tem nem um WhatsApp de namoro, acho que ela vai não tem esse, né? Não tem esse parâmetro. Verdade. Então a gente escreveu carta, a gente mandava filme, agora hoje a gente conversa no mundo inteiro online. Então assim, eu também sou muito tecnológica, sabe? Eu adoro tecnologia, sempre amei. Sim. Sabe assim, o primeiro aparelho de CD que eu conheço das pessoas todas que eu convivi, quem teve CD a primeira vez fui eu. Assim, eu lembro que eu ganhei um disco, eu tenho esses discos até hoje. Eles eram CDs grossos, pesados. Então, assim, eu tenho uma coleção de CDs maravilhosa, eu devo ter uns 600, 800 CDs. Só nem tem aparelho mais. Exatamente, era o que eu ia te falar agora. Eu vou fazer uma confissão, que eu acho que muita gente vai rir de mim, mas eu não sou tímido, então não tem problema, sou espontâneo, sou natural. Até hoje eu compro, cara, CD, não tem onde tocar. Uai, tem uns 15 dias eu trouxe um de presente para minha esposa, da Ana Carolina, de Juiz de Fora, uma artista que foi revelada, né, em Juiz de Fora, Eu vi ela cantar quando ela começou a carreira. Eu também. Quando eu morei em Juiz de Fora, estudei em Juiz de Fora. Ela frequentava muito o Music, que é um bar que eu não sei nem se existe mais. Existe, a Clara toca lá de vez em quando. Music alternativa é muito bacana. Hoje eu trouxe um CD do meu genro. Maravilha. É isso aqui que a gente gosta, né? Sempre fazer uma... E tem atrás tem um CD dele. Eu vi aqui o do Natan Itaboraí, o grande genro, Devaneios Necessários pela Funalfa. E aqui o CDzinho, nós vamos curtir depois, né? Não sei onde nós vamos tocar, não. Não sei onde vai escutar, gente, mas não, nós vamos dar um jeito. Nem que o Marcinho aqui da rádio possa me arrumar um aparelho, nós vamos dar um jeito, né? Então aí eu me lembro que trouxe, eu gosto muito da Ana Carolina, da voz dela, gosto muito da letra, né? Do sentido da letra, de muitas letras, das metáforas, na verdade, que ela cria. E assim, me lembra um momento muito interessante, porque Juiz de Fora também é uma cidade muito efervescente nesse sentido. O Music, a Clarinha toca sempre lá, Leonatan. Então, assim, eu me lembro que tem uns 15 dias eu trouxe, além de um chocolatezinho que eu sempre trago, eu trouxe um CD porque eu vi que tinha uma coletânea bacana, né, que a gente curtia e tal, trouxe, tá no plástico até hoje, porque eu não tenho onde tocar. Você sabe que a moçada nova hoje, eu vejo pela Clara, minha filha, eles já estão curtindo LP, né? De vinil. Pois é. Aí é que tá aquela questão, né? A vida é cíclica. Né? A gente começou a industrializar para poder ganhar em custo de produção, ganho de escala. Depois a gente voltou para o artesanal, a gourmetização de muita coisa. E agora o pessoal está resgatando uma coisa que a gente viveu no passado. Eu tenho, já que você citou, eu tenho a bolacha da trilha sonora do filme Jorge Brasileiro. Eu comprei na internet, custei achar na internet. Eu tinha. Um bolachão, não tem onde tocar. Eu devo ter. Né? Agora, como é que a gente fala? A gente falava picape, né? A picape do vinil, você consegue comprar. A Ana Clara tem, ela adora isso. Pois é. Eu acho que é interessante que essa geração nova veja isso, esses movimentos. O analógico é bonito, exatamente, né? Ele tem, assim, os tec-tec que são únicos. A gente escuta muito na casa dela. Lá em São Paulo, a Clara mora em São Paulo, ela e o Natan. Na casa dela a gente só escuta LP. Os meus, que eu dei para ela, uma coleção com uma amiga de MPB maravilhosa que ela ganhou da Sheila. É muito bom, né?
Isso é muito bacana. Esse pessoal tem que descobrir esse prazer, para além desse bombardeio no qual eles vivem hoje, eles têm que descobrir essa tranquilidade, né? Esse chiadozinho que você falou. Eu brinco com o pessoal aqui da rádio, que me acolheu muito bem desde o início, que eu tô meio que julgando contra. Eu tô falando aqui num canal de FM, mas eu acho que o meu coração tá lá no AM, que é aquele chiado que você pega o rádio tentando sintonizar e tal, e começa aquela coisa, e de madrugada é melhor por causa da propagação de onda e tal. Daí o pessoal, poxa, mas você vai falar isso lá, tá no canal de FM que eu tô falando aqui agora para todo mundo. Então assim, a gente tem essas coisas, né? Que eu acho que isso aí alimenta a gente e nos leva para frente. Agora, eu me recordo, você ficou 12 anos na vida pública. Eu me recordo de você não me conhecia na época, mas eu já te admirava e já acompanhava o seu trabalho. Eu me recordo do advento da criação do Museu Municipal na Conde Prados, né, na famosa Praça do Globo, primeiro jardim suspenso da América Latina. O professor Jorge lá, aquele baluarte. Incansável, Jorge Incansável. Arnaldo Nascimento, exatamente. Baluarte. Incansável. Eu me recordo que numa das falas públicas, né, você disse algo do tipo... abre aspas, né? A gente não pode privatizar a cultura. Então, você já explicou um pouco o que você quer dizer com isso, mas indo no sentido do poder público, indo no sentido daquilo que efetivamente a gente pode fazer para a captação de recursos, como as leis, por exemplo, que a gente tem. Como é que você vê essas iniciativas, o incentivo que elas têm para dar e como que esse recurso pode ser bem alocado, inclusive também para a gente evitar, como eu falei anteriormente, né, cortinas de fumaça, narrativas outras, e de fato apresentar aquilo que é importante, que é ter, né, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Né? Eu acho que essa questão da privatização da memória, sobretudo, eu acho que isso já tem um grande avanço, sabe? Pela própria existência desses espaços, né? Que são assim, detentores da guarda da memória. Né? Se você quiser saber um pouquinho de Barbacena, se você for ao Museu Municipal visitar o professor Jorge lá na Praça Conde Prados 55, no coração do Jardim do Globo, exatamente, eu acredito que a pessoa tem um panorama assim, muito interessante da memória da cidade. E o que eu acho que... Né, porque as casas os museus são depositários assim, depositários de coisas do passado e até do futuro, né, quem sabe. Mas essa coisa de estar ali, a existência física desse lugar, com esse propósito, eu acho que é importantíssimo por esse fato. Sim. Mas antigamente, quando a gente chegou na vida pública, a memória era toda assim. Os Andradas tinham sua casa belíssima, solar, os Bisos seu solar, as famílias mais emergentes, mais importantes da cidade, cada um guardava a sua memória. E eu acho que com o advento do Museu Municipal, a gente conseguiu reunir esse material, nem que seja uma amostragem dele. Tem uma sala no museu que chama-se a Sala das Pessoas, a paisagem humana. Tem a paisagem urbana e a paisagem humana. Então você vê as pessoas do passado. Tem uma sala no museu que é dedicada à imigração italiana, que é fortíssima, uma sala linda. Eu fiz na sua época alguns comodatos para a sala italiana, sobretudo a sericultura, né? Na figura de Amigo Savassi. Então eu doei algumas peças em comodato, exatamente para não ficar com isso guardado no armário. Na sua casa, sem ninguém ver. Na sala de armas também deixei alguma contribuição. Muito legal. Eu espero que estejam lá até hoje, né, para as pessoas muito bem guardados. Observarem. Né? O museu é lindo, né? E tem uma sala dedicada à tipografia, sobretudo a imprensa da nossa cidade e região, e muito dando destaque ao jornal Cidade Barbacena, inclusive a máquina a rotativa que fazia o jornal está lá. Sim. Então, assim, foram tantos desafios. E parece que o linotipo também. O linotipo porque eu acho que são duas, pelo que eu me lembro, tá no porão, né? São duas máquinas. O linotipo também. Lindas, né? Lindas. A gente ficou anos para conseguir colocar aquelas máquinas lá. Então foi assim, sabe, grandes desafios. É um desafio até hoje. Né? A prefeitura é mantenedora do museu, mas a gente sabe que tem dificuldades também, né, nesse sentido, mas está lá.
Eu acho que quem quiser saber está lá para ser visto. E acho que essa memória, ela é o grande tesouro imaterial, né, da cidade. Eu vejo como grandes valores. Se você olhar para trás para a história de Barbacena, uma cidade que tinha 5 inconfidentes, né, é uma cidade muito importante, muito importante. E assim, eu tenho muito orgulho daqui. Eu adoro Barbacena. Acho que eu não me mudaria daqui nunca. Sabe assim, eu posso até ter uma casa em outro lugar, mas eu vou estar sempre aqui. As minhas raízes estão aqui, minha família. Cultivar isso é algo assim, fora de série, né? Eu acho que esse sentimento ele vai ficando cada vez mais aprofundado à medida que a gente vai ganhando maturidade, vai tendo possibilidade de enxergar o contexto da cidade em relação ao Estado, em relação ao Brasil. E eu arrisco sim dizer em relação ao mundo, porque nós temos muitas pessoas que saíram daqui, ganharam o mundo, são mais conhecidas lá fora do que aqui dentro, como Flauzino Vale, por exemplo. Para citar nós temos milhões, claro. Sem querer ser exagerado. Então, eu acho assim, é muito interessante a gente conseguir perceber isso, né? Às vezes, numa idade mais tenra, a gente não tem muita noção. E eu tenho vontade de brigar com pessoas que falam, Barbacena não tem nada para fazer. Poxa, francamente, se eu quiser ter o programa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, eu tenho. Sobretudo recentemente que nós ganhamos muita coisa, muitos empreendimentos na área de entretenimento que vem. Eu assisti ontem a um comercial, me parece que era um teaser de um estabelecimento que será inaugurado, foi inaugurado ontem, hoje, se não me engano, e é para o pessoal que curte aí uma cervejinha, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito legal. E só para dar um exemplo recente, assim, dessas redes tem muita coisa rolando, é só a pessoa querer. Exatamente, né? Então, eu sei que às vezes o sujeito está querendo, está vislumbrando alguma coisa semelhante ao que ele viu lá num centro grande ou médio. A gente está caminhando para isso aí, muitos empreendimentos externos que já têm janela nesses locais estão vindo e tal. É uma questão da gente construir. De repente também pode ajudar a gente a construir, né? Claro. A gente está fazendo dessa forma. Agora, tem uma coisa curiosa que eu queria perguntar para você também, uma surpresa, né? Você lá como imortal, na academia, jovem, o seu retrato está lá, jovem, bonito, continua bonito, naturalmente. Mas como é que foi chegar lá na primeira reunião? Como é que foi declamar o seu texto lá na primeira reunião? Porque há sessões de declamação, certamente o professor Mário Celso te convidou para estar na audiência. Né? Tantos anos, mas é assim, uma coisa que foi guardada, né, no coração da gente. Receber aquele comunicado, né, que ele fazia, um comunicado. Mas você sabe, quando eu pelo fui... correio e tal. Quando eu fui convidada para entrar para a academia, o presidente era o professor Plínio. Sim. O Mário Celso já era o vice, né? E eu me lembro, assim, depois nesse ingresso recente meu, o professor Plínio faleceu. E a gente foi eu lembro, no velório dele, foi na casa dele, ali na descida da Pereira Teixeira. E eu me lembro, assim, a Zilda Castro, tenho lembranças do professor Nildo Siqueira de Araújo Lima, sabe, muitas pessoas queridas, a dona Totoca, que era um ícone, né? Saudosíssima, Totoquinha, linda. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade de lidar com os idosos e sempre fui muito acolhida, sabe? Assim, as pessoas sempre... Eu tenho uma sorte com isso. Eu acho que só tem sorte quem acredita nela, né? Eu sempre tive. Eu falo assim com todo mundo brincando, você pode ficar comigo, eu tenho sorte pra caramba. Cola em mim. Porque eu tenho mesmo, porque eu acredito nessa atmosfera. As boas energias fazem tudo fluir muito bem. Exatamente. E tudo aquilo que você faz de positivo e de maneira espontânea, certamente vem também da mesma maneira no momento em que você nem espera e você tem surpresas maravilhosas, você sempre está sempre... Acho que é muito bom a gente tentar viver cultivando esse tipo de atmosfera. Com leveza. Exatamente. É claro que a vida não é essa... Não é mole, né? É para todo mundo, quem dera fosse. Mas se a gente ainda recrudescer esse cenário que é natural para todo mundo, eu acho que fica pior. Então, o que você fala é muito interessante, eu até me identifico muito e concordo por conviver com você de certa forma, eu vejo isso. Agora, também entendo que se a gente faz isso de forma espontânea, né, natural, sem buscar deliberadamente prejudicar as pessoas, eu acho que a gente tem um retorno assim,
inimaginável. Eu também acho. Eu sou uma otimista, assim, eu vejo dificuldades em algumas coisas, sim, claro, todos nós vemos. Mas eu também vejo o horizonte sempre, sabe? Eu estou sempre buscando vibrações positivas. Isso que é bom. E ainda fui trabalhar com festa, né? Com a alegria dos outros. Pois é. E isso é muito lindo. Você vê uma pessoa comemorando seu aniversário, uma pessoa se casando, um casal desbravando uma vida nova, casando. Eu fiz isso, gente, minha vida toda. As formaturas, quantas pessoas celebrando aquela vitória de ter chegado até ali. Então, isso tudo bota-se uma atmosfera de leveza, apesar das dificuldades de fazer. Claro. Muita gente que me conhece, ou até que nem me conhece só de vista, ou de redes, aí fala assim, nossa, que vida que essa mulher tem. Ô, vida boa. Faz nada, só vai em festa, mas não sabe o que é fazer festa. É uma responsabilidade ímpar, sabe? Muito cansativo, muito pesado, mas eu sempre fiz isso com a minha equipe, lá com a Renata, com a Alexandre, sempre com a leveza, sabe? Blurinha, minha turma boa lá, só gente boa. Aí o negócio dava certo. Por isso que deu certo e a gente tem esse reporte muito positivo por parte das pessoas que são, né, amigos em comuns, então sabem que você leva dessa forma também até hoje, apesar de não estar mais nesse ramo. Mas eu queria ainda sobre a academia, você tem tido uma presença assim bastante marcante nessa casa de muitos intelectuais, Honório Armon, Plínio, Correia de Almeida e tantos outros. Como é que tem sido o trabalho, por exemplo, a compor a comissão do anuário? O que é o anuário? Qual é o propósito do anuário? Eu me lembro que no anuário do ano passado você, com a sua menina, falar sua menina é até uma brincadeira, né? É um eufemismo, uma mulher talentosíssima que eu tive a oportunidade de conhecer recente. Você tem uma publicação com ela no anuário de 2023, 2024. Como é que surgiu essa história? Como é que é essa questão de gerenciar aí, de participar de uma comissão que tem um trabalho enorme para poder colocar em público a mensagem da academia, dos intelectuais, dos acadêmicos que pensam no mundo à sua volta e querem com ele comunicar, né, enfim, sair do seu suposto isolamento, né, supostamente. Pela sua generosidade, ele me colocou junto ao professor José Geraldo Heleno e ao Ricardo Salim, meus colegas confrades, né, que integramos junto com você a comissão do anuário desse ano. O ano passado nós tivemos acho que 14 participações, esse ano já temos 25. Então eu acho que o anuário é uma grande vitória de todos nós, sem dúvida, da sua gestão e da participação incrível, assim, sobre a maneira do Salim, do Heleno, incansáveis, e sua, porque a gente está vendo que as pessoas estão, a ressonância está acontecendo. Exatamente. Né? Esse ano já tem 25 participações. 25 participações. Meu Deus. E aí, agora, em breve, você vai estar dando novo ingresso para outros acadêmicos, né? Sim. Que está no processo também de apresentação de nomes. Exato. E outras comissões sendo integradas para esse fim. Então, eu vejo a academia como uma grande manifestação cultural, um movimento cultural importantíssimo na cidade, né? Sim. E para a gente realmente reunir a produção literária, conhecer os novos nomes, ver aí você no seu universo como professor e gente antenada e a gente observando o que está acontecendo no mundo, né, no nosso mundo aqui em Barbacena. Então vejo isso de uma forma muito especial. Eu acho que a Academia Brasileira de Letras também jogou luz na possibilidade de ingresso de pessoas que não só fazem produção literária, mas que têm uma atuação muito focada na cultura, né? Isso, nas artes em geral. Você vê que a Fernanda Montenegro entrou, o Gilberto Gil. Na verdade, Gilberto Gil é um grande escritor, né? Porque quem é compositor nada mais é do que um grande escritor. Aliás, um dos maiores, né? Então a gente está vendo esse ingresso de novos nomes, esse respiro intelectual, colocando a arte, né, toda numa qualidade só, né, numa panela só, não é só se separar, ficar com academicismo, com aquela coisa, né, porque muita gente fala, porque
academia é um lugar de elite, que só entra gente assim, gente assada. Não, acho que a gente tem que mostrar que a gente está aberto também, né? Eu acho que há aí uma distorção, talvez, porque existem as tradições, né, com as modernidades sempre para e passo. Então, talvez as pessoas... É muito, muito interessante você pontuar isso, porque tem-se, inclusive, aquela teoria da Torre de Marfim, né? Mas não é bem por aí. Né? Talvez a gente fique muito arraigado no modelo anterior da BL, logo no seu início, né, com o fundador, aquele chá, e tal, exatamente, aquela, né, formalidade que existe, é muito interessante, são tradições. Mas não quer dizer que a academia não esteja atenta ao que acontece à sua volta, né? A nossa, no nosso município, no estado, no Brasil, e assim como você vê o Krenak, né, na academia. Um ganho maravilhoso, né? Uma pessoa, um intelectual dos povos originários, exatamente, sendo representado, né? Os povos sendo representados lá por ele, e de uma forma assim brilhante. Então é esse movimento que acaba fluindo, né, naturalmente, as pessoas vão percebendo. Agora, tudo isso é construído também, né? A gente não pode antecipar, talvez, as fases, né? A gente precisa entender esse ritmo, as transições, né? Essas transições pelas quais a gente passa. Agora, eu queria que você só, assim, não querendo, na verdade, extrair muita coisa das surpresas que você sempre nos apresentou nesse tempo todo, mas você já comentou um pouco mais cedo sobre o documentário do Cine Teatro Apolo, que eu acho que é algo assim inédito para nós. Eu queria que você dissesse para nós, se você puder, por exemplo, essa ideia já está um pouco mais maturada, já está caminhando, essa nova fase, né, a consultoria em eventos e as atividades culturais, literárias, tem alguma coisa já mais concreta acontecendo? Tem parceria com a Clarinha? Como é que está isso? Nós estamos tentando aí formatar, já fizemos o projeto, agora nós vamos ter que realmente colocar ele em funcionamento. Eu não acredito que esse ano a gente consiga botar esse documentário pronto, não. Porque provavelmente a gente está se dedicando agora ao lançamento do novo trabalho da Clara, vai ser em agosto, setembro. Vai ter uma turnê, que inclusive vai ter show aqui em Barbacena também, tem Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio, São Paulo. Então, isso demanda um trabalhinho, né? Ouro Preto, pretendemos tirar dentes de São João. Então, isso tudo dá um trabalhinho e eu tenho dado um suporte para ela de produção, sabe? E essa questão de produção literária, eu tenho muito pensado nisso, mas ainda assim... Eu estou com uma certa dificuldade disciplinar, né? É um trabalho. Sim. Você tem que sentar, ter tempo e ficar ali, dedicar tantas horas por dia para escrever. Mas eu acho que essa porção minha de literatura vai renascer, sabe? Assim, estou muito confiante nisso. E quanto à consultoria na área de eventos, eu tenho feito algum trabalho, mas eu não quero, assim, muito... Eu não quero voltar a ciranda, sabe? Eu quero realmente ter tempo de viver. E espero que eu tenha saúde para curtir muito aí e para poder ajudar vocês na academia, a gente curtir muito a academia. Não há dúvida. E eu quero te dizer o seguinte, realmente é preciso de um tempo maior, de uma reflexão maior para lidar com o texto, porque, como já dizia o bom mineiro itabirano, a luta com palavras é a luta mais vã. Então a gente precisa encarar essa luta da forma mais fiel possível, mais... corajosa possível, para que a gente consiga deixar um recado que seja útil para as pessoas que estão conosco e eventualmente para aquelas que a gente não vai conhecer mais no futuro, né? E agora eu penso assim, essa verve literária já está sendo mostrada, né? Esse ano você está no anuário também, acredito. O ano passado com esse texto em parceria, um texto lindo, delicado, em parceria com ela. Então assim, é o tempo que a gente tem, né? O ritmo que a gente tem, como a gente comentou aqui agora, né? As transições. Então, é preciso que a gente vivencie isso da melhor forma, né? E talvez não queime etapas, porque isso pode ser ruim, a gente pode ter algum arrependimento. Isso que é a pior dessa trajetória. É isso mesmo. Agora, eu sei que você é uma barbacenense apaixonada e já mostrou isso aqui também, mas a gente não pode deixar de ter a nossa pergunta principal, que é essa sua história com a cidade, né? Como é que é a relação, sobretudo no dia a dia, ou mesmo nos momentos em que você ficou mais
cigana, vamos dizer assim, quando tinha a produtora, quando tinha a empresa com os eventos e que rodava o Brasil. Nunca se esqueceu de Barbacena. Mas como é que é de fato? Eu carrego, objetivamente essa história. Eu carrego Barbacena em tudo que eu faço, tudo que eu vejo, né? Barbacena mora em mim. É uma cidade que eu amo muito, assim. Maravilha. Eu não consigo fazer nada, né? E tenho um grande orgulho, sabe? Quando eu estava lá fazendo grandes produções, me dedicando, estava lá na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, maior evento militar da América Latina, festas imensas com 6 mil convidados, na UFV, na Ipicara aqui, né? na Marinha, no Rio de Janeiro, na AFA, na Academia da Força Aérea Imperial Sonora. Então, quando a gente estava assim e tinha a oportunidade de falar, olha, nós somos de Barbacena. Muito legal. Então, eu tinha uma alegria de poder falar isso. E tem gente daqui para todo lado. É verdade. Na hora que você tá lá fazendo formatura da Escola Naval... Chegou o Barbacenense lá. Eu sou Dona Glória, eu sou de Barbacena, sou lá do Pontilhão. Pensa. Sabe, assim, muito legal. Às vezes na AMAN tem 5, 6, 7 cadetes daqui. Lá na AFA, um monte de cadete daqui formando. Então, assim, na ESA, né, os sargentos do Exército, em Três Corações. Então, assim, são festas que ficaram marcadas na minha trajetória. E eu fiz festas por diversas edições desses lugares. E sempre levando o toque e o jeitinho de Barbacena, né? Jeito, assim, com muito carinho, né? Essa coisa mineira é muito legal. Isso faz muito sucesso. Né? É acolhedor. Acolhedor. Né? Muito bom. Querida, eu queria, assim, te agradecer, mas... também deixar o convite aberto, porque como eu sei que você é um manancial, a gente não pode fazer uma entrevista esparsa e nunca mais saber das surpresas, das novidades, ainda mais agora que você deixou tanta água na boca aqui, porque esse documentário... Muitas portas abertas. Exatamente, esse documentário vai ser uma coisa maravilhosa, muito alvissareira, com depoimentos, com fotos de época, né, para a gente lembrar a nossa identidade. Então, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui na rádio. Prazer, então, histórias de nossa gente. Exatamente. Né? Seja sempre muito bem-vinda e aguardo uma nova oportunidade. Muito obrigada, 93 Rádio, né, que é um show. E obrigada, Academia de Letras, a você, Rodrigo, sempre muito querido e amigo. Obrigado. E deixo aqui nosso abraço a todos da rádio, aos ouvintes, aos telespectadores do programa, né, que é um podcast também está no YouTube. Então, muito obrigada. Para mim foi uma grande honra e eu estarei sempre às ordens, com muito carinho, com muita alegria de estar com vocês. Tá, joia. E nós também. Bem, meu caro amigo ouvinte, internauta, espectador, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Nós agradecemos pela audiência e aguardamos você na próxima edição. Muito obrigado, até lá.